Bom, meus queridos, aqui está, é o review da nova versão da Teologia Sistemática do Louis Berkhof, a doutrina de Deus, o homem em relação a Deus, a pessoa e a obra de Cristo, a aplicação da obra de redenção, a igreja, os meios de graça e as últimas coisas. Tá ao lado dela aqui a edição anterior, que é um presente de Deus. Detalhe, é a mesma edição as duas, só muda a capa. Cuidado com conversinhas de internet. Eu estava olhando essa edição aqui, eu cheguei a encontrar por R$ 890 terceiros vendendo. Por quê? Porque ela estava fora de mercado. Ela estando fora de mercado, né, não tinha, estava esgotada na editora. O que aconteceu? Os espertinhos compraram para revender, como acontece com muitas obras por aí. Lembrando, outro ponto muito interessante, aqui logo no começo vai uma pegada para vocês assim, que é um furo de reportagem. Parem as prensas, toquem a musiquinha da Globo lá, do plantão da Globo. Pessoal, este material aqui, a história das doutrinas cristãs, mais a teologia sistemática e mais uma outra publicação que fica entre essa e essa, que é a Introdução à Teologia Sistemática do Berkhof. Lembrando que essa publicação ainda não temos traduzida para o português. Essas três publicações, elas compõem a Dogmática Teológica de Louis Berkhof, uma obra magnífica da teologia. Tá? O que essa introdução à teologia sistemática traz? Traz a teontologia. O que essa introdução à teologia sistemática traz? A prolegômena, ou seja, o que é teologia, tudo bonitinho, tá bom? Essas questões até a inspiração das escrituras. E esse material nós não temos em português, mas já está sendo traduzido pela editora Cultura Cristã. Eu fui ontem lá buscar essa teologia sistemática e me foi passado que já está sendo traduzida. Então aí em português nós vamos ter finalmente completa a dogmática teológica do Louis Berkhof, tá? Louis Berkhof, que é discípulo do Bavinck. Então fica essa notícia para vocês, aguardem, fiquem de olho, porque vocês terão a introdução e aí a dogmática vai estar completa. Outra coisa que eu quero passar para vocês, Teologia Sistemática do Berkhof. Já tinha passado da hora de eu fazer um review novo sobre ela, aproveitei que veio a versão com capa nova, que são iguais. Nós vamos ver o tamanho da letra, nós vamos ver se elas são realmente iguais, tá bom? Em termos de tamanho, de páginas, vamos ver tudo isso. Mas é o mesmo conteúdo que tem na nova, tem na antiga. Você que tem a antiga não precisa comprar uma nova, mas você que não tem a antiga precisa comprar a nova, que é a mesma publicação. Não é uma nova edição, é uma reimpressão com uma nova capa. Ponto. Isso que é. E eu costumo dizer que a teologia sistemática do Louis Berkhof, pessoal, ela é a mãe de todas as teologias sistemáticas que nós temos. Por quê? Não por ser a mais antiga, muito menos por ser a mais extensa, por ser a mais exaustiva, mas é porque ela tem uma coisa que nenhuma tem. Ela tem o suficiente de conhecimento para você aprender, tá? Lógico, você tem essa daqui, ó, do Charles Hodge. Você tem o Compêndio de Teologia Apologética do Turretini, que é uma obra em 3 volumes exaustiva. Você tem a Dogmática Reformada do Bavinck, que são 4 baitas volumes, que são mais exaustivas. Entendeu? Só que a teologia sistemática do Berkhof é a primeira que, com extrema exatidão teológica, afinal Berkhof seguia a linha do Bavinck. Ele é, vamos dizer assim, entre aspas, descendente teológico de Bavinck, filho teológico de Bavinck. Eu não gosto de usar o termo filho, porque nós somos filhos só do Senhor e Salvador, né? Nessa moda de apóstolo, de pai apóstolo, eu evito a questão do filho. Mas Berkhof é descendente teológico direto de Bavinck, assim como o Charles Hodge é descendente direto de quem? De Turretini. Então é um material magnífico. O que ela te traz de conteúdo você não fica na mão. Você aprende teologia sistemática, ponto. Você vai fazer uma pesquisa, ela te traz conhecimento suficiente. Você vai nas outras mais exaustivas, mais avançadas, para poder aprofundar teu conhecimento, tá bom? Então, por isso que eu chamo essa obra de a mãe das teologias sistemáticas.
Tá? E se preparem. Como eu chamo também a teologia bíblica do Gerhardus Voss como a mãe das teologias bíblicas. Por quê? Porque é tremendamente exata, teologicamente falando, porque ela te traz conteúdo suficiente para você entender a teologia bíblica. Tá bom? Então esse é um caso importante. E ó, vai ter reimpressão, falei com eles, não fiquem com medo, tá? Que vai ter reimpressão, tá certo? Não fiquem preocupados. Ó, então nós estamos aqui, ó, Teologia Sistemática Luiz Berkoff, Teologia Sistemática Luiz Berkoff. Ó, a doutrina de Deus, a pessoa e a obra de Cristo, ó, tá aqui, tá tudo bonitinho. Só muda mesmo a capa. Abrindo, ó, Teologia Sistemática, Teologia Sistemática. Igualzinho a mesma fonte. Aqui tem que mudar, porque a capa mudou. Aí a gente vem aqui, prefácio, prefácio, ó, sumário geral é o mesmo. Quer ver? Vamos tirar uma prova aqui nos dados da publicação. A versão antiga, quarta edição, reimpressão de 2015 é a minha, tá bom? Aqui, quarta edição, que é a edição de 2012, significa o quê? Tudo que está escrito aqui não mudou da quarta impressão. Então, quarta impressão, quarta edição, 2012. Aqui, quarta edição, ó, quarta edição 2012, tá vendo? Então ela foi, aqui ó, a minha é a reimpressão de 2015, aqui ó, quarta edição foi reimpresso 2014, 2015, que é a minha aqui, 2017, 19, 21 e 23, que é essa. É a mesma impressão, é o mesmo material, a mesma vírgula que tiver aqui é a mesma vírgula que está aqui. Não tem conversa, tá bom? É o mesmo material, exatamente o mesmo material. Eu falo isso porque tem gente aí, R$890 nesse livro, realmente, pessoal, R$890 você compra as institutas e eu acho que você compra a Bavinck também. Aí fica difícil, né? Tá certo, é uma obra magnífica, mas aí você compra um material mais avançado. Então, sumário geral, aí, ó, é o mesmíssimo sumário, mesma fonte, termina em índice de passagens bíblicas. Ó, é o mesmíssimo material. Então, a gente já viu. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou abrir no meio, vamos abrir no texto já, que eu quero fazer um teste com vocês. O que eu quero ver com vocês? Tamanho da letra, tá? Porque dá para perceber que a nova edição tem um papel com uma gramatura, tem menos páginas. Ou então nós vamos ver se o papel é uma gramatura menor ou se é o tamanho da letra que muda. Vamos ver aqui, ó, letra minúscula, 2 milímetros, a minúscula. A maiúscula, 2 milímetros e meio. Vamos ver agora na edição antiga. 2 milímetros, maiúscula, 2,5. Ou seja, é o mesmo tamanho de letra. Deixa eu ver aqui o entre letras. 3,22. 3,22, a mesma coisa. Então não mudou absolutamente nada. Tá bom? Nada. É a mesma obra de sempre. Tá bom? Então vamos agora para aquilo que vocês querem. Vamos ver o conteúdo. Bom, é uma capa normal, né? A gente já viu essa parte aqui. Vamos para a parte inicial. Parte 1, a doutrina de Deus. O ser de Deus, a existência de Deus. O lugar da doutrina de Deus, onde? Na dogmática. As obras de dogmática ou de teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. A opinião prevalecente tem reconhecido sempre esse procedimento mais lógico e ainda continua apontando na mesma direção. Em muitos casos, mesmo aqueles cujos princípios fundamentais pareceriam exigir outro arranjo, continuam na prática tradicional. Há boas razões para começar com a doutrina de Deus. Se partirmos da admissão que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, em vez de surpreender-nos de que a dogmática comece com a doutrina de Deus, bem poderíamos esperar que ela seja completamente um estudo de Deus em todas as suas ramificações, do começo ao fim, como uma questão de fato. É isso exatamente que se pretende que seja. Embora somente o primeiro locus ou capítulo teológico trate diretamente de Deus, enquanto as partes ou lote subsequentes tratam dele de maneira mais indireta. Iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições, a saber, que Deus existe, que ele se revelou em sua palavra divina. Ponto. São pressuposições, tá bem? Então, por que ele
Berkoff começa deixando claro aqui essa questão de que a teologia deve começar com o ser de Deus. Porque nós temos teologias, nós temos cursos teológicos hoje que começam da visão do homem. Então começa com antropologia. Entendendo o homem, depois você vai entender a Deus. É a necessidade de colocar o homem como centro de tudo. E Berkoff faz o quê? Nos traz para o caminho certo. Não, primeiro você tem que entender Deus. Antes mesmo de tentar entender teologia, você tem que entender a Deus. Qual o lugar dele na dogmática, na teologia sistemática, no dogma, no que nós acreditamos? E Berkoff, ele é maravilhoso nesses aspectos. Porque ele traz como princípio, como norte, o que? A Escritura. Você não tem como escapar da Escritura em Berkoff. Isso que é maravilhoso. A prova bíblica da existência de Deus, negação da existência de Deus em suas várias formas. Para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. A pressuposição da teologia cristã é de um tipo muito definido. A suposição não é apenas de que há alguma coisa, alguma ideia ou ideal, algum poder ou tendência com propósito a que se possa aplicar o nome de Deus. Ou seja, a teologia não vai falar que Deus é uma força, que é um conjunto de ideias ou coisa parecida. Não. Deus é Deus, ou seja, a prova, o Deus da Escritura, o Deus que existe, o Deus que está em todas as coisas, o Deus da qual nós dependemos para sequer existir. Aí vem a negação da existência de Deus em suas várias formas, falsos conceitos atuais de Deus que envolvem a negação do verdadeiro Deus. Isso vocês vão perceber na diagramação. Então nós iniciamos com o ser de Deus, então temos um título, e começamos com subtítulos menores e as divisões desses subtítulos, olha. As assim chamadas provas racionais da existência de Deus. No transcurso do tempo foram elaborados alguns argumentos em favor da existência de Deus. Acharam ponto de apoio na teologia, especialmente pela influência de Wolff. Alguns deles já tinham sido sugeridos, em essência, por Platão e Aristóteles, e outros foram acrescentados modernamente por estudiosos da filosofia da religião. Olha que coisa interessante. Acharam ponto de apoio na teologia. Do quê? Das provas racionais da existência de Deus. Deus criou todas as coisas e ele se revelou a nós através da revelação especial, não é isso? Chega na revelação geral, nós apenas temos uma ideia, nós sabemos que existe um Deus. Está entendendo onde eu quero chegar? Então o que vai acontecer? Dizem que isso é filosofia de Aristóteles, de Platão, isso não é Bíblia. Não, esse é o X da questão. A perfeição é bíblica, então eles estão confirmando a Escritura. E é isso que Berkoff traz para nós. O argumento ontológico. Este argumento foi apresentado em várias formas por Anselmo, Descartes, Samuel Clarke e outros. Foi apresentado em sua mais perfeita forma por Anselmo. Este argumenta que o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito, que a existência é atributo de perfeição e que, portanto, um ser absolutamente perfeito tem que existir. Mas é evidente que não podemos tirar uma conclusão quanto à existência real partindo de um pensamento abstrato. O fato de que temos uma ideia de Deus ainda não prova sua existência objetiva. Além disso, esse argumento pressupõe, tacitamente, como já existe na mente humana, o próprio conhecimento da existência de Deus, que teria que derivar de uma demonstração lógica. Kant declarou com ênfase insustentável esse argumento, mas Hegel o aclamou como um grande argumento em favor da existência de Deus. Alguns idealistas modernos sugeriram que ele poderia ser proposto de forma um tanto diferente, como a que Hawking chamou, o registro da experiência. Em virtude, podemos dizer, tenho ideia de Deus, portanto, tenho experiência de Deus. O que é isso aqui? Traduzindo em miúdos, é o que a revelação geral coloca pra gente. Existe uma perfeição, portanto, existe um ser perfeito. Esse ser perfeito só pode ser Deus. Se existe a perfeição, existe um ser perfeito. Se existe um ser perfeito, existe Deus. Como que a gente entende? A gente entende Deus. O homem tem isso através da revelação geral. Tá? E aí vamos, o argumento cosmológico,
o argumento teleológico, tá? Argumento moral, tá vendo? São subtópicos dos tópicos que você tem dentro. Aí você terminando, quando você chega no final do capítulo, você tem sempre um questionário para você pesquisar. Então você pega essas questões e você vai responder, te ajudar no que você entendeu, e uma bibliografia completa para consulta. E aí a gente vem a cognoscibilidade de Deus, Deus incompreensível e contudo cognoscível. Você pode conhecer Deus. A negação da cognoscibilidade de Deus, autorrevelação, requisito de todo conhecimento de Deus. Deus transmite conhecimento de si próprio ao homem. Aí a gente vem o conhecimento de Deus inato e adquirido, cognitio incita e aqui está. Tá? E aí a gente chega no item 3, ó, que é o item 2. O item 3, revelação geral e a especial. Revelação está aqui, ó. E aí vem questionário para pesquisa e bibliografia para consulta. Relação do ser e dos atributos, o ser de Deus, possibilidade de conhecer o ser de Deus, o ser de Deus revelado em seus atributos, os nomes de Deus em geral, os nomes no Antigo Testamento e seu significado, os nomes no Novo Testamento e seu significado. Aí a gente tem os atributos de Deus em geral, avaliação dos termos, método de determinação dos atributos de Deus, sugestões feitas quanto às divisões. Aí a gente entra em atributos incomunicáveis. Ó, os comunicáveis, vamos pegar lá na frente. Ó. Aí vem a criação. A criação do mundo espiritual. Exatamente. O Senhor criou todas as coisas, inclusive o mundo espiritual. Inclusive tem um curso que a gente está trazendo para vocês sobre a criação, que olha, vocês vão ficar de queixo caído. Mais de 40 aulas, aquelas que eu explico no microscópio. Ó, a doutrina da criação na história, ó, prova bíblica da doutrina da criação, vamos mais. Fé, os termos bíblicos para fé. Os termos do Antigo Testamento e o seu significado. O Antigo Testamento não contém nenhum substantivo para a fé, a não ser que emuná seja assim considerado. Em Eclesiastes 2,4, essa palavra significa ordinariamente fidelidade. Aí tem repleto de referência bíblica. Então a teologia do Berkoff é baseada na Bíblia. Ó. Os termos do Novo Testamento e seu significado para a fé, a doutrina da fé na história, a ideia de fé na Bíblia, a fé em geral, a fé no sentido religioso particularmente, a fé salvadora. É uma obra assim grandiosa. Os princípios fundamentais do sistema reformado ou presbiteriano. Cristo é o chefe e cabeça da igreja e a fonte de toda a sua autoridade. Cristo exerce a sua autoridade por intermédio da sua palavra real. Como rei, Cristo revestiu a igreja de poder. Não poder para ficar rico, não poder para nada disso. Aqui você vai entender que poder o Senhor revestiu o ser humano. Então, dica para você prestar atenção aqui. O poder da igreja reside primariamente no corpo governante local, oficiais da igreja. Ó, aqui a gente está tratando especificamente do governo da igreja. Oficiais extraordinários, que são apóstolos, profetas. Ó. Apóstolos, estritamente falando, este nome só é aplicável aos 12 escolhidos por Jesus e a Paulo, mas também se aplica a certos homens apostólicos que assessoraram Paulo em seu trabalho e que foram dotados de dons e graças apostólicas. Os apóstolos tinham incumbência especial de lançar alicerces da igreja de todos os séculos. Somente por meio de sua palavra é que os crentes de todas as eras subsequentes têm comunhão com Jesus Cristo. Daí, eles são os apóstolos da igreja dos dias atuais, como também o foram na igreja primitiva. Eles tinham certas qualificações especiais, foram comissionados diretamente por Deus ou por Cristo, testemunhas da vida de Cristo e principalmente da sua ressurreição. Estavam cônscios, tinham certeza, eles entendiam de serem inspirados pelo Espírito de Deus em todo o seu ensino, oral e escrito. Tinham o poder de realizar milagres e o usaram em diversas ocasiões para ratificar a sua mensagem. Foram ricamente abençoados em sua obra como sinal de que Deus aprovava seus labores. Não foram presos com dinheiro na Bíblia. Não temos mais apóstolos hoje.
Pode ver que nenhum desses apóstolos modernos, eles cumprem esses requisitos. Apenas os 12 mais Paulo. Oficiais ordinários, presbíteros, diáconos, mestres. A vocação dos oficiais e a sua instalação no ofício. Olha só, vocação interna, externa, ordenação, imposição de mãos, assembleias eclesiásticas, os corpos governantes, tribunais eclesiásticos do sistema reformado. Aí vem o poder da igreja, a fonte de poder da igreja, diferentes espécies de poder eclesiástico. Sempre questionário para pesquisa e bibliografia. Os meios de graça. O que é meio de graça? Batismo, ceia. Características da palavra e dos sacramentos como meio de graça. Conceitos históricos a respeito dos meios de graça. Conceito católico romano. Embora os católicos romanos considerassem até as relíquias e as imagens como meio de graça, distinguiam particularmente a palavra e os sacramentos. Ao mesmo tempo, não davam a devida proeminência à palavra e só lhe atribuíam significação preparatória na obra da graça. Comparados com a palavra, os sacramentos eram considerados os verdadeiros meios de graça, no sistema que se desenvolveu gradativamente. A Igreja de Roma reconhece um meio até superior aos sacramentos. A própria Igreja é considerada como o primordial meio de graça. Nela, Cristo continua sua vida divino-humana na terra, realiza sua obra profética, sacerdotal e real por intermédio dela, comunica a plenitude da sua graça e verdade. Esta graça serve especialmente para elevar o homem da ordem natural para a sobrenatural. É uma gratia elevans, graça que eleva, um poder físico sobrenatural infundido no homem natural, por meio dos sacramentos, agindo ex opere operato, por seu próprio poder. Nos sacramentos, os sinais visíveis e a graça invisível estão interligados inseparadamente. De fato, segundo esse conceito, a graça de Deus está contida nos meios como uma espécie de substância. É transmitida mediante o canal dos meios e, portanto, está absolutamente atada aos meios. O batismo regenera o homem por seu próprio poder, e a Eucaristia, mais importante ainda, eleva sua vida espiritual a um nível superior. Fora de Cristo, da Igreja e do sacramento não há salvação. Isso que a gente está falando é da Igreja Católica. Então ele tem que colocar isso para nós entendermos as diferenças do cristianismo para o cristianismo católico. E tem um asterisco com uma nota aqui. Daí não é exagerada a denúncia protestante ao romanismo, que este dogmatiza que fora da igreja não há salvação. Pois, segundo o conceito romanista, quem está fora dos sacramentos está fora da igreja, e quem está fora da igreja está fora de Cristo. Observe-se a exposição acima que leva à conclusão de que a graça de Deus está absolutamente atada aos meios. Elementos característicos da doutrina reformada, dos meios de graça, palavra como meio de graça, sacramentos em geral, partes componentes do sacramento, sinal externo ou visível, graça espiritual interna, significado selada, necessidade dos sacramentos, sacramentos do Antigo e do Novo Testamento comparados, número dos sacramentos. Aí vem, agora vai esquadrinhar isso, batismo cristão, história, ceia do Senhor, analogias da ceia do Senhor em Israel, as pessoas para as quais foi instituída a ceia do Senhor. E aí vem a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia individual. Aí a gente tem morte física, natureza da morte física, tá vendo? Relação entre o pecado e a morte, significado da morte dos crentes, imortalidade da alma, diferentes conotações do termo imortalidade, testemunho da revelação geral quanto à imortalidade da alma, testemunho da revelação especial quanto à imortalidade da alma, objeções à doutrina da imortalidade pessoal e seus modernos substitutos. Aí vem estado intermediário. O estado da alma depois da morte, um estado de existência consciente. O estado intermediário não é um estado de provação ou prova posterior. É a segunda vinda de Cristo, a gente já entra em escatologia geral. Correntes milenistas, diferentes formas de pós-milenismo.
a ressurreição dos mortos, a natureza da ressurreição, ocasião da ressurreição, o juízo final, o estado final, e aí a gente tem uma bibliografia geral, reformadas, calvinistas, não reformadas, partes da dogmática, né? Ontologia, cosmologia, antropologia, cristologia, tudo separado por tema, dá para você se divertir aqui. Índice dos autores citados, índice de assuntos, índice de passagens, que é o final. Teologia sistemática do Luiz Berkoff. Pessoal, esse material aqui é o material que eu indico para vocês em gênero, número e grau. É o tipo do material que você tem que ter. Ter isso aqui, se você puder. Ter Bavinck, se você puder. Rod, se você puder. Agora, você quer ter um material que não vai te deixar na mão, que vai te dar um estudo real? É isso aqui. Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, a mãe de todas as teologias sistemáticas. Um grande material, uma grande obra, uma obra magnífica, que eu recomendo para vocês de todo o coração, porque eu quero que vocês cresçam no Evangelho. Para vocês terem uma ideia, no nosso seminário teológico, no nosso curso de teologia, a teologia sistemática do Luiz Berkoff, ela é o material que eu uso na tela. Como assim? Eu ponho ela na tela e uso os tópicos dela para te explicar a teologia. Ou seja, nós temos toda uma bibliografia no nosso seminário, logicamente. Mas é o livro, por ter o conteúdo que nós precisamos, eu só preciso te explicar aquele conteúdo de tão maravilhosa que essa obra, de tão grandiosa que essa obra. Então nós usamos ela como ponto de partida do curso e aí nós destrinchamos e vamos no profundo da teologia na nossa formação completa. Você quer aprender teologia como se deve? Você quer ter intimidade com a palavra de Deus? Quer saber quais são os planos de Deus para a tua vida? Então é isso. Vem estudar teologia com a gente. Vem estudar teologia no Seminário Nascido de Novo. Você tem um QR Code aqui na tela e tem um link aqui embaixo do nosso Linktree, que é a nossa página com links. Lá tem todos os cursos do nosso seminário. Temos curso sobre a Trindade, temos curso sobre o que é teologia, sobre a criação de todas as coisas. A hora que você vê o curso sobre a criação de todas as coisas, você vai ver, nós vamos falar sobre ser a imagem de Deus, criação do mundo espiritual, do mundo real, ou seja, tem muita coisa magnífica aqui no Nascido de Novo. Vem aprender teologia, vem aprender a palavra de Deus com a gente, tá? Link está aqui na descrição, ou então o QR Code aqui na tela. Deus abençoe vocês, até o próximo review semana que vem.